Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe. É muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações e para que você possa ouvir outras palavras e ajudar a divulgar a outros. Sem demoras, vamos agora ler João, capítulo 4, continuando do versículo 43 até o 54. E o epígrafe do texto é: Jesus cura a filha de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia, ou seja, ele estava em Samaria e foi para a Galiléia depois de 2 dias que ele passou lá. E o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois haviam estado lá. Ou seja, os galileus estavam em Jerusalém por conta da festa da Páscoa e viram as coisas que Jesus fez. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Carfanaum. Ou seja, tinha um oficial lá do rei daquelas terras, e o filho desse oficial estava doente. Quando ele, esse oficial, ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Então esse cara, ele sabendo quem era Jesus e as coisas que ele tinha feito, ele foi procurou e pediu para Jesus curar seu filho, porque seu filho estava com enfermidade e estava a ponto de morrer. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Falando a respeito da incredulidade desse povo e relacionando também a questão o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Para vocês terem uma ideia, assim, se ele realmente fosse recebido pela cidade como um profeta, seria algo como se recebesse assim uma autoridade muito, muito importante. E apesar dos galileus terem dado boa-vinda, não deram as boas-vindas no patamar a que Jesus ele deveria ser reconhecido, como se fosse um profeta realmente de Deus. E aí, esse cara vem, pediu a ele, e Jesus fala isso. Aí o cara interrompe ele e falou: Senhor, tipo, a gente não tem tempo para isso. Vem antes que o meu filho morra. Ou seja, é urgente, é algo que necessita de pressa. E Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. E aí esse homem ele confiou na palavra de Jesus e partiu. E ele confiou aqui, você vai ver que mais tarde que ele vai crer, ele confiou no sentido, tipo, até creu, né, na palavra que Cristo falou, mas ele partiu e precisava evidenciar aquilo que havia acontecido. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E ele perguntou a que horas o filho tinha melhorado, e eles disseram: a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Então, na cabeça do desse oficial estava a seguinte coisa: eu vou chegar em casa e vou perguntar a que horas melhorou meu filho, para saber se o horário que Jesus falou comigo bate ou se não teve nenhum tipo de relação, não teve nenhum tipo de causa e efeito. Então ele estava querendo que esse milagre ele fosse provado, porque de alguma outra maneira o seu filho poderia ter sido curado. Entendeu? Tipo, imagina que ele tivesse tomado um remédio, tivesse feito alguma coisa. Então, para aquele homem era importante que a hora em que Jesus falou que o filho dele foi curado, que o filho dele realmente fosse curado. Ele queria evidenciar isso, tipo, entendendo que era no mesmo momento. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe disse: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Veja que aqui não fala de creram todos da sua casa, creram ele e todos da sua casa. Porque ele confiou na palavra de Jesus,
mas ele creu quando, na verdade, ele passou pela experiência de cura e de fato conseguiu constatar que ele estava curado. Então aqui vem onde Jesus ele continua falando aqui, ó. Ele falou: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. De certa maneira, esse é o problema e também é importante que isso aconteça. Por quê? Porque as palavras que Deus fala pra gente, muitas das vezes a gente não crê. Sempre quer colocar à prova. E foi o que esse homem fez. Não colocar o Deus à prova, mas se Deus entregou algo, tipo, falou algo com você, a gente não simplesmente basta crer. A gente tem que entender aquilo que Deus fez e como que ele fez, muitas das vezes. E o como que ele fez, às vezes está relacionado simplesmente com fatos que estão agregados. No caso desse filho aqui, desse oficial, o fato que era importante para esse oficial era a hora, ou seja, a hora que Jesus falou será a hora que o meu filho foi curado. Só que isso a gente vai conseguir entender de várias maneiras, porque esse homem ele teve uma experiência e passou por uma experiência com Cristo, na qual Cristo livrou o filho dele da morte. E aí quando esse oficial ele crendo e recebendo essa experiência pessoal com Cristo, ele falou com todos da sua casa e provavelmente todos da sua casa ali estavam orando, intercedendo, pedindo a Deus para que o salvasse. E aí quando ele vem e fala, ó, foi Jesus que falou que ele continuaria vivo para mim vir aqui ter fé, todo mundo creu. Ou seja, creram pelo testemunho dele e ele colocou a palavra de Cristo à prova. Isso de certa forma é um problema porque nós temos que ver sinais para crer, e isso acaba, não vou falar que isso limita a ação de Deus, mas isso é um problema para nós como entendendo o que Deus faz e o que ele poderia fazer nas nossas vidas se nós crescêssemos de uma maneira completa, de uma maneira plena. Porém, ainda é melhor isso do que não acreditar ou acreditar em qualquer coisa. Então, nesse sentido, é bom que nós creiamos e se você não consegue acreditar porque alguém falou, porque o próprio Deus falou com você, ou Jesus, na palavra dele, você leu e entendeu, ele deixa ser colocado à prova, porque ele mesmo falou. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Porque a incredulidade, ela está intrínseca ao ser humano. Então nós precisamos ver os milagres de Cristo, de Deus, muitas vezes na nossa vida, para que a gente possa crer. Porque o simples fato de um milagre acontecer sem que a gente testifique e sem que a gente muitas vezes entenda como ele aconteceu, como ele ocorreu, a gente acaba bloqueando o nosso coração para a ação de Deus. Bom, fique imaginando que Jesus ele faz isso na vida das pessoas dessa maneira. Imagina se nós crescêssemos com uma atitude mais positiva e crermos de maneira imediata e respondermos de maneira imediata ao chamado dele. Bom, foi isso. No próximo vídeo a gente vai falar da cura junto ao tanque de Betsaida de um coxo que estava esperando ser curado há 38 anos. E a gente vai explicar um pouquinho e vai um pouquinho além do texto, porque tem bastante coisa implícita nesse texto que precisa ser contextualizada para que nós possamos entender realmente do que ele está falando. Então, muito obrigado por ficar aqui até agora. Curta, se inscreva, compartilhe. Por favor, deixe o seu comentário no vídeo de algo que você acha que complementou essa palavra. Para falar a verdade, essa palavra eu acho que tem mais coisas que podemos tirar dela e seria importante aí você estar também compartilhando o seu conhecimento conosco, até para melhorarmos a qualidade do nosso conteúdo nesse canal, tá? Então, conto com vocês, fiquem com Deus e tenham uma boa semana.